Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje a gente vai conversar sobre a primeira parte da Divina Comédia. Vamos falar sobre o Inferno de Dante Alighieri. Bora lá? Eu li esse livro em setembro ou outubro e essa parte, tá? E eu postei aqui e me perguntaram assim, se eu tinha alguma dica para dar de como ler, enfim, né, ou de alguma leitura complementar, enfim. E agora eu li ele em fevereiro com o pessoal do clube Livros sobre Livros, a Jamile e a Karine. E eu tinha lido da primeira vez sozinha, eu não li com muita outras obras junto, porque essa edição da editora 34, ela tem bastante nota de apoio, assim, e ela é bem completinha, sabe? Ela traz bastante informação. Mas com o grupo lá, a gente leu a biografia do Dante, escrita pelo Boccaccio, e depois a gente entrou nessa obra aqui. Uma coisa que me ajuda muito, me ajudou na primeira leitura e também agora, porque eu fiz várias marcações já da primeira vez que eu li, foi assistir alguns vídeos da Nova Acrópole, porque eles têm aulas e essas aulas elas ajudam bastante. Ela não é assim capítulo por capítulo a aula, mas é uma professora de filosofia, a doutora Renata, e ela traz assim a pluralidade de questões que a obra exige, e ela vai te descrevendo conforme ela vai falando sobre a obra, não capítulo a capítulo, mas digamos assim, círculo por círculo, sabe? Ela fala as pessoas mais importantes, enfim, que aparecem e que a gente vai ver aqui na obra. E ela também traz diversos insights que eu, como não estudei filosofia, não teria em relação a outros pensadores, enfim, sabe? E é muito legal essas aulas dela. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para quem quiser dar uma olhada lá. Ela tem uma aula pro inferno, uma pro purgatório e uma pro paraíso. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte, que é o inferno, porque eu já me sinto mais segura para falar, agora que eu já li ele 2 vezes, já assisti mais aulas. Tem um professor inglês também, se eu achar de novo o vídeo eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, uma coisa que foi muito legal, porque eu tinha pesquisado na internet, mas eu não tinha tido a imagem, só deixa eu mostrar para vocês o que vem aqui no livro, só, mas ele não chega a ser uma imagem, tá? Ele é mais só, ó, ele vem assim, sobre os círculos do inferno. E no clube, se não me engano foi a Karine que mandou algumas imagens, e daí essa imagem ela mandou e eu imprimi para ter uma coisa, para ser mais visual, sabe? Enquanto a gente vai lendo. E eu achei que ajudou bastante na releitura pra gente estar certinho nos círculos, tá? Então, essa fica uma dica, e que foi as meninas do clube Livros sobre Livros que deram, tá? Só tô repassando aqui. O Dante, ele levou 12 anos para escrever a obra completa. E ele estava em exílio. O Dante, ele sempre teve uma vida muito ativa politicamente, e Florença sempre foi uma cidade central da Itália, onde ocorriam
diversos atritos políticos e religiosos. Em diversos momentos da história, a gente vai ter questões que envolvem a política da cidade de Florença e o Vaticano. Relações assim que eram bem conturbadas mesmo. E o Dante, ele sempre se envolveu muito nessas situações. Inclusive, assim, aqui no inferno a gente vai ter essa descrição que ele faz dos pecados e quais crimes e quais punições, perdão, esse pecado deveria ter. E o cara era assim, ó, muito... Como é que eu vou dizer? Ele tinha uma imaginação muito fértil, porque, meu Deus do céu, tem uns pecados aqui que... Senhor. E o pecado não, o castigo, né? E eu acho fantástico, assim, porque ele vê, de certa forma, ele tira a sensação, essa sensação humana que esse pecado causa, ele transforma isso nessa pena que a pessoa vai passar a eternidade pagando, mas ela é tão literal, sabe, que conforme a gente vai descendo esses degraus, a punição vai ficando pior, a punição vai ficando mais forte e o sofrimento, a agonia que aquela alma tá pagando lá vai ficando cada vez mais tensa. Mas o que eu achei genial, por exemplo, é a maneira como ele transforma essa sensação que arrebata a pessoa para que ela cometa esse pecado de uma maneira quase literal, sabe? Eu acho assim que ele foi genial, eu acho, né? Ó, eu achando alguma coisa, mas enfim, a impressão que eu tive enquanto eu tava lendo é que, por ser católico e por ter essa base tão forte, assim, ele levava bem ao pé da letra a relação do pecado. E ele foi criando, assim, as penas que essas almas, que esses espíritos deviam pagar, de uma maneira, assim, gente, que... Ô, imaginação fértil. Sério. Fala sério. Enfim. O Dante, por diversos motivos, essa obra, ela é tão extraordinária que ela virou a Divina Comédia. Tanto que o nome que o Dante deu para a obra era Comédia. A primeira parte divina veio do Boccaccio, se não me engano, quando ele leu, ele falou a Divina Comédia para enaltecer o trabalho. Naquela biografia que nós lemos da vida do Dante, que foi escrita pelo Boccaccio, a gente vê assim que o Boccaccio era total fanboy, mesmo assim, do Dante, e ele enaltece muito o Dante para tudo, assim, sabe? É muito fã mesmo. E a gente não vê críticas, assim, sabe? Então, tipo, eu ainda sinto falta de ler alguma outra biografia, que ainda não deu tempo, mas eu sinto falta. Eu agora tô lendo o Purgatório e quero ver se pego alguma outra biografia agora enquanto tô lendo a segunda parte ali, para ter outra base, porque a primeira, a escrita pelo Boccaccio, ela enaltece demais, sabe? E aqui, inclusive, a gente já vai ver que o Dante já se enaltecia bastante, né?
tem algumas coisas que eu queria comentar antes de entrar na história. O Dante, ele criou essa história, como já falei, em exílio, né? E aqui ele vai colocar diversas inimizades ou pessoas que ele conhecia e que ele julgava pelo comportamento em alguns círculos aqui, conforme o pecado que ele julga que a pessoa tenha cometido. E ele fez isso através da língua escrita italiana, o que não era comum na época, era muito utilizado o latim para uma obra que tinha o intuito de ser uma obra clássica ou lida por pessoas mais influentes, né, no caso. E ele não faz isso, ele escreve na linguagem popular. E ele segue aqui, ele vai seguindo os passos de autores como Ovídio e Virgílio, e é muito interessante porque e Homero, né? O Virgílio e o Homero, eles têm nas suas respectivas obras, que é a Eneida e a Ilíada, eles têm essa ida ao submundo, né? Eles descem, em determinado momento, os personagens descem ao submundo. E o Dante vai pegar muito disso para ter uma base do que ele vai fazer aqui no inferno. E eu achei muito interessante que alguns personagens do Virgílio em Eneida, como a Daido, por exemplo, ela tá aqui também, porque ele vai pegar como base mesmo o que já foi escrito. Então a gente já tem essa descida ao submundo. O que a gente tinha no submundo, principalmente na mitologia grega? A gente tem o Caronte, que é o barqueiro, que leva as almas pelo rio Aqueronte até a primeira margem, para deixar ele aonde ele precisa pagar a sua pena, né? Na mitologia grega, ele vai fazer isso levando para o submundo, onde aquela alma vai permanecer ao lado lá do Hades, da Perséfone, se não me engano. E, enfim, aqui ele vai usar esse personagem também, logo no início. Então, a gente tem referências tanto do Virgílio quanto do Homero em Ilíada totalmente presentes nessa primeira parte aqui, no inferno. E depois a gente vai ver que aqui várias histórias que o Ovídio contou no Metamorfoses, a gente vai achar que também, sabe, Dante era um erudito, ele era uma pessoa que lia muito, então ele conseguia, isso deu essa facilidade de mesclar todo esse conhecimento na sua própria obra. A gente vai começar então aqui a história. O Dante vai começar dizendo que logo na metade da sua vida, né, da duração da vida humana, que seria ali em torno dos seus 35 anos, ele se encontra perdido numa floresta, onde ele já está achando que é o fim dele, porque ele já não sabe para onde ir. E a Beatriz, que seria um amor dele, desceu dos céus, de onde ela estava, e pediu para que Virgílio, o Virgílio que escreveu Eneida, que era uma inspiração para Dante, fosse buscá-lo naquela floresta e ajudasse ele a fazer a transição pelo inferno até que finalmente passasse pelo purgatório e encontrasse ela.
no paraíso. E aqui o Virgílio vai sair ao encontro do Dante e vai salvar o Dante bem quando ele se vê cercado por feras. Então ele vai ter ali um leão, uma leoa e um lobo. Não, é um leão, uma loba e uma onça, perdão. E para cada um desses bichos existe um significado. A onça é a luxúria, o leão é a soberba e a violência, e a loba é a avareza. Em italiano são 3 L's. Então, para nós ficou só diferente a onça, né? E tem 2 coisas assim que eu quero deixar claro agora no comecinho, antes da gente adentrar ao inferno. Que assim, uma das coisas que a história deixa pra gente é que o Virgílio, ele vai guiar o Dante, mas em momento nenhum ele quer que o Dante sinta medo. Embora em diversas partes do caminho o Dante vai dizer e vai demonstrar que ele tá com medo. Mas a ideia do Virgílio é estar sempre junto para ele ali, para ensinar ele como o ser humano deve viver para não acabar ali. Porque o Dante, durante a história toda, ele tá vivo. Ele é uma pessoa, um ser humano vivo que entrou no inferno, que vai passar para o purgatório e que vai chegar no paraíso. Ele é a única pessoa viva ali. E então a intenção, eu nem vejo assim na obra também que seja algo que seja punitivo para a pessoa naquele momento. É mais assim, um aviso. Você que ainda está vivo, haja direito, se cuide, não exagere, sabe? Não se entregue assim ao pecado, vai devagar e principalmente se arrependa. Porque a gente vai ver uma coisa assim, ó, no inferno, todas as almas que estão lá, quando elas forem conversar com o Dante, elas vão falar coisas do tipo, fiz por tal coisa, ou tal coisa me levou a isso, mas nunca assim, não, eu fiz. Eu fiz porque na hora me deu vontade. Porque se a pessoa se arrepende, a pessoa pensa assim, eu não devia ter feito. Sabe, eu tinha essa opção, eu tinha esse livre-arbítrio. Essa pessoa consegue ir parar no purgatório porque ela vai se arrepender em vida. Então ela tem uma chance. Porém, quem está no inferno é quem não assume a sua culpa perante o pecado que cometeu e tenta passar essa culpa sempre para outra coisa. Entende? Então ela fez o que ela queria, mas ela não se redimiu, ela não entendeu ou ela não aceitou que foi ela mesma quem criou aquele mal. E isso é muito interessante em diversas passagens que a gente vai ver aqui, de conhecidos e até de não conhecidos particulares do Dante, como a gente vai ver vários, mas como histórias conhecidas. E o Dante e o Virgílio, eles vão acabar chegando numa antessala do inferno, sim. O inferno tem uma antessala, que é onde ficam os indecisos. Aqueles, assim, que não tiveram nenhuma glória, nenhuma honra, mas que também não foram tão infames. A professora Renata até brinca no vídeo, ela diz assim, ninguém quer os indecisos, porque o céu não quer perder parte da sua glória com alguém que não fez nada. E o inferno também não quer perder a sua... não quer perder a sua fama, né? Pra ter alguém ali que também não fez nada de tão ruim assim, não. Então os indecisos, eles ficam ali,
assim, esperando alguma coisa acontecer. E é muito bizarro porque nessa antessala eles ficam ali sendo picados por mosquitos, por moscas, assim. É uma coisa assim como se em vida eles não fizeram nada. Agora eles vão ter que ficar se mexendo, sabe? Eternamente. Porque eles têm que se livrar da picada, eles têm que abanar a mosca, enfim. E nesse local onde eles estão, os indecisos, é a borda do rio Aqueronte, aonde o barqueiro Caronte vai vir buscar as almas que têm que sair dali. Os indecisos vão continuar ali pagando desse jeito. E o Caronte vai pegar as outras almas e vai fazer a travessia do Aqueronte para deixar essas almas no outro lugar, aonde elas vão seguir rumo conforme o pecado que elas pagaram, que elas fizeram, né? E a gente já vê um pouquinho da questão fundamental para o Dante, porque como durante o período que o Dante viveu em Florença, antes do exílio, ele foi muito ativo em relações políticas e religiosas. Ele tinha muita raiva, ele tinha muita indignação pelas pessoas que ficavam em cima do muro, pelos indecisos. Então, essas pessoas, na visão dele de inferno, vão ter que ficar se movendo agora e fazendo alguma coisa por toda a eternidade. Então, a gente vai ver a política sempre muito presente aqui nessa obra do Dante. Só frisando aqui também que o rio Aqueronte, aqui no Inferno do Dante, ele vai ter a mesma função que ele tem na mitologia grega. Ele é aquele rio que realmente separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, para onde ele está levando as almas. O primeiro círculo do inferno, que a gente vai chegar logo que o Caronte transporta eles no barco, é o limbo. E no limbo a gente vai ter as pessoas que não foram batizadas, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o cristianismo. Então a gente vai ter aquelas pessoas que nasceram antes, né? No caso do Virgílio e outros pensadores que a gente vai encontrar daqui a pouco, que segundo o Dante, eles só não estão no paraíso porque eles nasceram antes de Cristo e eles não tiveram acesso a essa religião. Vou dizer que ali é um lugar bem tranquilo, assim, e ele vai levar o Dante para conhecer Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. E nessa parte já vem a modéstia do Dante, que ele diz assim, que por algum momento ele se sentiu o sexto erudito ali, ele se sentiu a sexta alma junto com aqueles outros tão famosos, né, que o antecederam. E depois ele vai falar que ali tem é tipo um castelo, eles têm um lugar mais reservado, onde eles ficam conversando, enfim, que a vida no limbo é muito tranquila. A gente vai ter o segundo círculo, logo em seguida, que é o círculo da luxúria. Diz ali o Vale dos Ventos. Aqui, o Dante vai encontrar um casal que ele conheceu, que ele lembrava, que é o Paolo e a Francesca, que eram dois cunhados que acabaram tendo um relacionamento. E aqui já vem a primeira questão que a gente falava antes sobre a culpa, a admissão da culpa. Porque o Paolo e a Francesca, eles vão contar para o Dante assim que o que levou eles a cometer essa traição
foi a leitura de um livro. Eles estavam lendo ali aquele romance de cavalaria e eles, em determinado momento, o Lancelot beija a Guinevere. E daí eles foram impelidos a se beijarem por essa cena. Ou seja, a culpa não é deles, a culpa é do livro, entendeu? E daí a gente vai ter a descrição desse lugar onde eles pagam pelo pecado da luxúria, que é o Vale dos Ventos, que é essa ventania, assim, é aquela coisa da paixão, sabe? Que quando a gente se apaixona, a gente cai naquela ventania, a gente só quer ver o ser amado, a gente só quer estar perto da pessoa e coisa. E é justamente viver nessa ventania, viver se debatendo de um lado para o outro, que é a forma como eles vão pagar pelo pecado da luxúria. Aí a gente vai seguindo e a gente vai para o terceiro círculo, que é a gula, onde as pessoas vão ficar num lago de lama. Ele diz assim, a chuva é intensa e incessante, e é o Cérbero, cachorro de 3 cabeças da mitologia grega, quem organiza esse círculo. O castigo. O Cérbero late em cima da gente que ali vai submersa, com garras que laceram, esfolam e rasgam os espíritos. E esses espíritos tentam se defender da chuva e do Cérbero, jogando-se de um lado para o outro. O guloso foge do tédio durante a vida. E no inferno, ele viverá esse tédio eternamente. Então ele está preso ali naquele lamaçal, onde ele não pode sair, e ele está fugindo, tenta fugir, se proteger de alguma forma da chuva e do Cérbero que está ali para não deixar ele fugir. Veja que os pecados, os castigos já estão ficando um pouco mais... No quarto círculo ficam os acumuladores e os esbanjadores. É uma colina de rocha. Aqui, o castigo vai ser assim, eles vão estar nessa plataforma e cada um vai ter um pedregulho enorme para empurrar. E eles vão ficar se chocando. E um vai dizer assim, por que tu economiza? E o outro vai dizer, por que tu esbanja? E eles vão ficar assim para a eternidade, porque nenhum deles encontrou um meio termo em vida. Então eles vão ficar se chocando e tendo aquela força que impede um de gastar mais e o outro de guardar. Esse é o castigo dos acumuladores e dos esbanjadores. Depois nós temos o quinto círculo, que é a ira. As almas ficam afundadas na lama, nuas, com ar furioso no rosto. Elas se batem com as cabeças, peitos e pés, arrancando pedaços umas das outras, com os dentes. Tristes vivíamos no doce ar, alegrado pelo sol, levando dentro de nós a obscura tibieza. E agora, mais nos entristecemos nesta lama negra. Ou seja, a ira é aquela coisa que te consome por dentro. Tu não aproveita nada porque tu tá tão brabo, tu tá tão irado com tudo que tu não consegue aproveitar. Então tu passou a vida inteira tendo a oportunidade de ficar ao sol, de receber esse calor, de receber coisa boa, e tu não quis porque tu tava sempre brabo, tava sempre cego por aquela fúria. E agora tu vai ter que ficar nesse mar de lodo pela eternidade. Que é aqui, são 3 rios no inferno. O primeiro é o Aqueronte, o segundo, que a gente está chegando agora, é o rio Estige. O 6º círculo é a heresia. O rio Estige e o castelo de Dite. Dite é um outro nome para Lúcifer.
Aquele que em vida foi arrogante, nada de bom recordamos, por isso está entre os furiosos. Muitos daqueles que lá na terra foram grandes senhores, aqui estão como porcos no chiqueiro, recebendo o mais vil desprezo. É o cemitério de fogo, que é o 6º círculo ali, o da heresia. Ele vai descrever tipo uma cidade assim, com várias lápides, e essas lápides queimam eternamente, por isso cemitério de fogo. Ainda no 6º círculo dos hereges ali, a gente vai ter uma passagem onde ele vai chamar, elas vão chamar as musas para que eles não entrem, né? Inclusive eu acho que Medusa é uma delas. Até que finalmente eles saem do sexto círculo e nós vamos para o 7º, que é o da violência. É dividido em 3 partes o 7º círculo. O primeiro é o Vale de Flegetone, que é o rio de sangue fervente, que é o 3º rio. Para os que foram violentos com os outros, ou seja, os assaltantes, os assassinos e os tiranos. Nesse primeiro círculo, a gente vai encontrar um dos tiranos que ele vai falar é no Alexandre o Grande. O segundo círculo é para os que são violentos contra si mesmos, suicidas e dissipadores, os que tentam se matar e os que acabam com os bens da família. E o terceiro, o vale para os que foram violentos contra a divindade, o divino e blasfemos. Ele considera blasfemo quem é contra a arte, a natureza e Deus. Quando a gente chega no 8º círculo, é o círculo dos fraudulentos. E aqui vão ser, nesse círculo, no 8º círculo, vão ter 10 valas. E para que eles consigam chegar no 8º, eles precisam da ajuda do Gerião. Gerião é uma pessoa que seria a descrição da fraude. Ele tem o rosto de uma pessoa, porém ele tem asas e ele tem garras. E ele voa, portanto, ele pode ajudar eles a subir subir ou voar sobre as valas. Tinha a feição de um homem justo, tão benigna era sua tez, mas do busto para baixo era todo serpente e com as asas. É bizarro. É a própria imagem da fraude, ele diz. O 8º círculo é descrito em 10 voltas com diversas punições. E a partir dali eles começam a chamar de malebolge, que é o mau cheiro. Do 8º círculo para baixo diz que o cheiro fica cada vez pior e mais insuportável. Aí nas 10 valas a gente vai ter os sedutores, os aduladores, os simoníacos, adivinhos, trapaceiros, hipócritas, ladrões, os maus conselheiros, os semeadores de escândalos e os falsificadores. Daí ele vai dizer que os sedutores correm nus de um lado para o outro, sendo flagelados por demônios chifrudos, com relhos grosseiros, com fereja objeta. Depois a gente vai ter no segundo, que é o dos aduladores, o castigo. Estão afundados em uma vala de esterco. E os simoníacos, que vendem favores divinos, né, bênçãos,
cargos eclesiásticos, etc., ficam metidos de cabeça para baixo em estreitos buracos redondos, só com as pernas para fora e com fogo ardendo sobre as plantas dos pés que sacodem continuamente. Depois a gente tem os adivinhos. Os espíritos, os adivinhos, eles andavam de forma invertida. Durante a vida, eles sempre olharam para o futuro e tentaram ver o que veria. Então, o castigo deles, a punição no inferno, eles têm a cabeça para trás. Então, para eles verem por onde eles estão indo, eles estão sempre andando de ré. Pensa na situação bizarra. Se eu achar uma imagem, eu deixo aqui para vocês. Estão assim porque queriam ver muito adiante com previsões e agora são obrigados a andar para trás. Depois dos adivinhos, nós temos os trapaceiros, que estão na quinta vala. É uma vala que transborda piche e os diabos os jogam na fervura. E o Malebranche, que é o nome de um dos demônios, é o que mantém eles submersos naquele piche. Depois nós temos os hipócritas. Desfilam lentamente vestidos com pesadas capas de chumbo, douradas externamente, e que mostram a Dante que Caifás, que é um dos judeus que entregou Jesus, que queria que Jesus fosse crucificado, então Caifás está ali crucificado no chão. Depois a gente vai ter na sétima vala os ladrões. A vala é cheia de serpentes de diversos tipos que atacam os danados e os submetem a profundas transformações. Um deles é reduzido a cinzas que em seguida se coligem, restabelecendo a pessoa. O castigo do ladrão é não ser dono nem mesmo de sua imagem. Um se transforma no outro ou em outra coisa o tempo todo. Piorando, né, pessoal? Os maus conselheiros, que são os da oitava vala, ficam presos em chamas que se movem continuamente e os envolvem por inteiro. Imagina passar a eternidade queimando. Na nona vala, nós temos os causadores de discórdia. Os espíritos condenados a percorrerem constantemente a vala, onde a cada volta são cruelmente estraçalhados por um diabo armado de espada. Aí a gente vai ter uma cena bem bizarra que eu vou procurar a imagem para botar aqui para vocês, que é do Bertrand de Born, que é ele segurando a cabeça decepada assim, enquanto a cabeça fala com o Dante, com o Virgílio. Nossa, é bizarra essa imagem. Eles são cortados ao meio e voltam ao normal para serem divididos novamente. Então, quem causou essa discórdia, principalmente na família, vai ser dividido eternamente. Na décima vala, nós temos os falsificadores, que têm o corpo coberto de sarna, mas são incapazes de se movimentar. Pensa num desespero. É muita imaginação, né? Vamos combinar nós aqui que o cara tinha uma imaginação fértil, né? E daí a gente vai chegar no nono círculo, que são os traidores. Então aqui, nesse nono círculo, a gente vai ter a imagem que ele dá é de Lúcifer com 3 cabeças, uma vermelha, uma amarela e uma preta, onde cada boca está devorando uma pessoa.
E aqui nós vamos ter 4 giros. O Caína, que é quem comete crime contra a sua família, que é nomeado assim em prol de Caim, que matou Abel. Nós vamos ter Antenora, que é a traição à pátria, nominado assim por Antenor, que é o homem que traiu Troia e colocou o presente de grego para dentro. Nós vamos ter Ptolomeia, do Ptolomeu, que ele traiu a questão da hospedagem, né? Ele matou um hóspede para entregar para o Júlio César. E nós temos Judeca, que é nomeado por causa de Judas por ter traído Cristo. Então, essa primeira imagem, ela vai nos trazer assim, esse Lúcifer, né? Com as 3 cabeças, e em cada boca ele vai ter um traidor. Ele vai estar devorando a cabeça de um que é Judas. Numa outra boca vai estar o Brutus, por ter traído Júlio César. E na outra, o Cássius, por ter traído Júlio César também. Então, tipo, mostra bem essa questão do Virgílio com a história italiana, né? Com a história romana. Para ele, 2 dos maiores pecadores foram quem traiu a Júlio César e Jesus Cristo, né? O Judas. E daí ele vai dizer assim que conforme tu vai descendo, vai ficando mais frio. E esse último círculo, o 9º círculo, seria a residência onde você realmente encontra Lúcifer, e que vai ficando cada vez mais gelado, porque enquanto Lúcifer está devorando essas 3 figuras, ele está batendo as asas, e conforme ele bate a asa, a ventania aumenta e o frio também. Aí o Virgílio vai ajudar o Dante e eles vão conseguir, por trás de Lúcifer, cair e chegar no primeiro andar do purgatório. Assim, nós terminamos o inferno. Gente, é uma leitura muito boa mesmo, tá? Vale super a pena. Quem tiver afim aí, eu falei aqui alguma coisa com spoiler, mas por favor, né, gente? Né? Então, assim, deem um desconto aí, aproveitem isso como um incentivo para ler, tá? E porque embora eu tenha dado as questões dos círculos e tal, dentro dele tem histórias com conhecidos do Dante, ou com figuras que a gente conhece da mitologia, ou até das histórias do Metamorfoses, do Ovídio. Então, assim, vale super a pena. Eu dei aqui um tantinho, assim, do livro, tá? Foi só para tentar incentivar mesmo, tá bom? Se você gostou, curte aí pra mim. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.